Ah, o Léo entrou, estava te convidando de novo. Olá, Bom professor dia, Leonardo. Ah, bom dia, boa tarde. professora Lucila, que honra estar aqui com a senhora. Há quanto tempo eu não te vejo? A senhora está muito elegante. Muito obrigada, me arrumei para entrevistar o senhor, meu marido. Vamos parar de brincadeiras, né? E vamos lá. Eu vou apresentar oficialmente o professor Leonardo, né? E desculpa se eu não chamá-lo assim durante a live, porque vai ser mais forte do que eu. Nos últimos dias, eu fiz uma sequência de posts e conversei aqui com você sobre o processo de submissão de artigo, falamos um pouquinho sobre rejeições. E aí a gente decidiu bater esse papo, porque acaba que tudo que eu converso aqui com vocês tem um bate-papo número 2 dentro da minha casa. E aí eu falei, Léo, vamos fazer uma live, porque eu acho que são tantas dúvidas e tantas perguntas legais que surgiu durante a semana que a gente decidiu tirar e sanar essas dúvidas todas hoje com você. Então, só para apresentar oficialmente o professor Leonardo é professor do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid. Ele coordena esse programa também. Ele foi editor-chefe do Brazilian Journal of Physical Therapy por 5 anos e ele é editor associado do Physical Therapy desde 2012. Por isso que eu convidei ele para falar um pouquinho da experiência dele como editor sobre o processo de submissão e revisão de artigo. Então, Léo, só para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que é esse trabalho de ser editor de revista e principalmente com foco de qual é a diferença de ser editor-chefe e ser editor associado. Tá bom. Ô Lu, obrigado. Vai ser muito legal esse bate-papo, ajudar a galera que está seguindo você e mesmo quem me segue, né? Para a gente entender como é que funciona isso. Então, bom dia para todo mundo, boa tarde, né? Já são mais de meio-dia. Bom, eu fiz dois papéis já na parte de editoria. Em 2012, eu fui convidado para ser editor associado da Physical Therapy Journal, que na época, era a maior revista de fisioterapia que existia no mundo. É uma revista dos Estados Unidos, é a revista oficial do American Physical Therapy Association. Lá eu aprendi demais, Lu. Então, assim, eu acho que você vai lembrar dos casos, assim, todos os anos a gente ia para os Estados Unidos fazer treinamento com os editores. Então, tem uma reunião de política editorial em que a gente decide um plano de como que a revista deve crescer, para onde que o editor quer que ela vai, e a gente tem que acertar os ponteiros para ajudar o editor a publicar os melhores artigos, tá? A maioria das revistas nacionais tem esse treinamento, né, Léo? Quando eu fui editora Tem. associada da JOSP, eu também fui 2 vezes para os Estados Unidos para a gente ter esse treinamento para que todos nós, como editores associados, estivéssemos alinhados com o editor-chefe, né? Isso é muito legal. Exatamente. Então a gente faz uma reciclagem todos os anos. E porque a cara da revista vai mudando de ano em ano. A revista é uma empresa como qualquer outra, que o editor-chefe vai decidir para onde que ele quer levar a revista dele. Tá? E os editores associados, eles servem ao editor-chefe, como se fosse um ministério dele, e que a nossa missão é cumprir o objetivo da revista, né? Porque é muito bonitinho, né, Lu, falar assim, a revista quer publicar a melhor ciência do mundo. A revista também tem sessões de oportunidades. Por exemplo, no Covid, várias revistas estão tentando pegar oportunidades para crescer, tá? As pessoas esquecem que é um business, né? É um business milionário, milionário, gente. E é injusto, tá? Vamos falar uma coisinha aqui legal, Lu? Os autores transferem gratuitamente os seus direitos autorais para a revista vende. Entendeu? É milionário. A E muitas vezes Elsevier, nós, autores, trabalhamos até de graça para produzir aquela ciência e depois não é nosso mais. Uma vez que a gente submete, as pessoas não sabem disso. A gente perde o direito autoral, né, sobre aquele trabalho que nós produzimos, né? é diferente de cantores, de artistas, né, Lu? A gente não tem direito autoral sobre as nossas práticas, entendeu? E é Exato. muito injusto. Então a gente não ganha. Um cara que tem 200 artigos científicos e um prêmio Nobel, ele ganha o mesmo dinheiro que um pesquisador de quinta categoria. É muito louco quando a gente explica isso para o pessoal. Então, assim, voltando no tema, com essa experiência acumulada na Physical Therapy, eu fui eu também era editor associado do Brazilian Journal, e eu tomei um baita susto um dia que me ligaram e falaram que eles queriam que eu assumisse, que eu fosse editor-chefe do Brazilian Journal. E eles me chamaram exatamente por causa da experiência acumulada no exterior.
Uhum. O Brazilian Journal ele foi feito com muito esforço dentro dos pares da fisioterapia. Era uma revista local, né? Tem uma história linda, a gente pode um dia fazer uma live sobre isso. Eu já fiz alguma sobre essa história. Mas ela chegou num ponto que ela subiu e travou. Ela, na época, ela tinha um fator de impacto de 0,8, que já era muito bom na época. Principalmente uma revista mais local, né? Nacional, que tem o nome de Brazilian Journal. Exatamente. E aí, o que eles me chamaram, e que foi o que me seduziu para ir, que eles falaram o seguinte: Léo, a gente quer que você transforme isso numa coisa mais internacionalizada, menos local. E eu falei, olha, vai doer. Entendeu? Se querem que a gente faça. Então, o que a gente fez? A gente acordou um termo de 2 anos, que viraram quase 5, em que eu tinha a liberdade de trocar o corpo editorial inteiro embaixo de mim, mudar a política da revista e tentar criar novas estratégias para levar o Brazilian Journal para se tornar uma revista internacional. E aí, no papel do editor-chefe, tudo muda, porque você é o estrategista total. Então, o editor associado, por exemplo, na Physical Therapy, eu olho 2 papers por semana. Só olho ensaio clínico, revisão sistemática e paper de dor de coluna. É só o meu expertise. Para quem não sabe, só para dar esse link, Léo, o editor associado, ele é convidado para ser editor de uma área específica, na qual ele domina. O editor-chefe, o Léo vai falar um pouquinho mais, ele não tem área, porque a revista ela é uma revista mais aberta. Então, a posição de editor associado é mais confortável, porque você só revisa aquilo que você tem domínio de ciência. Por isso é que o editor-chefe precisa de um corpo editorial grande embaixo dele, para ele errar menos. Eu acho que a gente vai usar essa palavra muitas vezes aqui na live. Então, assim, o editor associado, por exemplo, na Physical Therapy, eu pego qualquer ensaio clínico de qualquer área, qualquer revisão sistemática de qualquer área, ou artigos de dor lombar, que é minha área de pesquisa. Qualquer coisa fora disso, eu posso, inclusive, falar para o editor-chefe, no caso hoje, eu não sei, eu não me considero confortável para dar um parecer nisso, para tentar dar justiça aos autores. Às vezes o editor-chefe vira e fala assim, Léo, mas só tem você, cara, se vira, faz o seu melhor. E é legal a gente comentar isso para o pessoal entender que os editores vão errar no meio do caminho, né? O editor-chefe, como você falou, Lu, é o contrário. Ele não tem domínio de tudo. É como se fosse o presidente da República. Ele não vai saber saúde, educação, infraestrutura, energia, meio ambiente. Ele não vai saber. Ele tem que ter um corpo de editores embaixo dele, como se fosse um ministério, em que os experts vão ajudar ao editor a tomar a decisão. Então, quando eu comecei a fazer meu papel de editor-chefe, eu tinha muito medo de errar. Entendeu? Mas eu fui agressivo na época e eu acho que os números dizem por si só que parece que deu certo. É uma responsabilidade muito grande ser editor-chefe, assim, né? Eu fui editora associada e já me sentia pressionada por isso, porque na Jospit, o sistema da Jospit, a gente tem o poder como editor associado, mas o que me deixava confortável, eu lembro que o meu editor-chefe poderia fazer um overrule, que a gente chama, né? Ele podia vir em cima da minha decisão e falar assim, Lu, eu não concordo. Exatamente. Eu vou mandar para outros revisores, ou eu vou pedir outro editor associado para tomar a decisão junto com você. Graças a Deus, a maioria das minhas decisões foram aceitas, mas esse conforto é muito grande. Mas como editor-chefe, a gente não tem muito com quem dividir essa decisão, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Ô Lu, é o juiz e o bandeirinha do futebol. O bandeirinha pode marcar um impedimento, mas o juiz pode falar, segue o jogo. É como se fosse o árbitro de cadeira no tênis e os juízes de linha. Essa palavra overrule vem do esporte. O juiz marca e o árbitro fala, olha, não, eu vi outra coisa diferente, volta o ponto. A ideia que eu acho que todo mundo tem que entender é que é um cargo muito sério porque você está lidando com o produto final da vida dessas pessoas. Exato. Então, às vezes, né, sei lá, o Gustavo Padovese faz um doutorado e ele tem encantamento pelo doutorado dele. E ele manda o doutorado dele para mim e eu posso chegar e falar assim, cara, eu não quero o seu doutorado, eu não gostei. É muito grave, isso é muito sério. Então, ao mesmo tempo, eu não posso ser bonzinho e só porque é o doutorado do Gustavo Padovese, eu vou lá e aceito.
Então eu tenho que, de forma, blindar a minha consciência, blindar os meus vieses pessoais que vão existir, as minhas preferências e tentar julgar. Se eu julgar que não presta, eu rejeito, de cara. Era o que eu fazia. Se eu gostar, eu mando para frente. Se eu tiver dúvida, eu mando para frente. Essa foi a política que eu fazia. Então, na dúvida, eu não apertava o gatilho. Eu dava uma chance. E, às vezes, até escrevia para a editora associada assim, ó, Lucila, esse aqui é o artigo do Gustavo. Eu tenho alguns problemas com ele, mas eu tô sem coragem de apertar o gatilho. O que você acha? Aí, às vezes, você fala assim, ó, Léo, eu acho que tem que apertar o gatilho. Eu voltava e rejeitava. Ou não. Lu, o que você acha? Não, eu gostei. Deixa eu mandar para um corpo de revisores para eles olharem e me ajudarem, porque os ministros também têm os seus secretários. Né? Então, assim, é muito engraçado que é um trabalho de time e quanto mais gente a gente colocar nesse time, menos injusto você vai ser com os autores. Ô, Léo, então, pegando esse gancho seu, porque assim, eu queria que você explicasse para as pessoas que tem muitas pessoas que não sabem, que nunca trabalharam como revisor, ou nunca trabalhou como editor e não sabe como são os trâmites por trás, né? Depois que submete um artigo. E você falando de como é o processo de escolher para não errar, as pessoas muitas vezes não sabem assim, o volume de informação e de artigos que uma revista recebe, e a gente pode publicar um volume muito pequeno. Então, a gente tem que ter um processo de entrada e de seleção dos artigos. Então, eu queria que, se você pudesse rapidamente descrever para a gente o que acontece com o artigo depois que o autor aperta o botão submeter. Porque nós, como autores, é o dia mais alegre, né? Vou submeter meu artigo. E aí ele prepara ali, né? É um processo que tem que seguir várias etapas. E na hora que submete, já começa aquela esperança. Submeti, estou livre desse trabalho. Mas aí cai na mão da gente, né? E aí eu conheço o trâmite por trás, mas eu tenho certeza que a maioria não conhece. Então conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Essa pergunta é maravilhosa. Vou tentar ser o mais breve possível. O autor submete o artigo, isso cai na mesa da secretária. Tá? Ela não vai para os editores ainda. O que a secretária fez na minha gestão? Tá? Porque a secretária, de novo, depende da política de editor, cada um faz uma coisa. A gente fazia o seguinte, a nossa secretária, a primeira coisa que ela olhava era se os cuidados éticos estavam tomados. Por exemplo, tem a formação de aprovação de comitê de ética, tem a aprovação, registro de ensaio clínico, essas coisas todas. Não tem, ela volta. Nem passa na mão do editor. Ela fala, olha, eu preciso que você esclareça isso para mim. Então, você pode tomar pau da secretaria. Até checar a norma, né, Léo? Porque toda revista tem norma de submissão e os autores, muitos não são cuidadosos com isso. E tem que ser, né? Então, muitas vezes são rejeitados pela secretária, que não tem nem conhecimento do que está escrito lá dentro. A apresentação tem que ser impecável, né, Lu? Eu e você, a gente tomou banho, penteou o cabelo para vir para essa live. Tá aqui a Carmen que fala sobre TCC, né? Quem não segue ela, segue ela lá depois. É isso, gente. Um trabalho científico tem que ser bem apresentado, caprichado, bem elaborado. Que muita gente, vocês não sabem disso, mas um dos motivos de rejeição, que a gente vai falar daqui a pouco, é não ter a carinha bonitinha. Porque se o autor é porco para mandar um trabalho para uma revista, imagina o cuidado que ele teve na coleta de dados. Vocês já são julgados por aí. Capricho. No minuto que você submete, você está sob julgamento, tá? Então, assim, vamos supor que... E a outra coisa que a Paulinha fazia para mim, que era a nossa secretária, ela rodava... A gente tinha um software antiplágio. Então, ela rodava e ela olhava o percentual de plágio que tinha naquele artigo. O software ele é meio burrão, sabe? Para quem não conhece. Ele chama Authenticate. E se o percentual de plágio estava acima de 30%, ela me mandava isso para mim. Falava, olha, esse paper aqui tem uma tabela idêntica ao paper tal. Ela não rejeitava, aí eu que olhava. Graças a Deus, a gente teve muito pouco problema disso na minha gestão. Aí, beleza. Aí cai na minha mesa. Só para o pessoal entender, o Brazilian Journal of Physical Therapy, na época que eu era editor, a gente publicava entre 60 e 72 artigos por ano. É muito pouco, né? Comparado com o volume que recebe. Exatamente. E quando eu saí no último ano, eu pegava 1000 artigos para publicar 72 no máximo. Tá? Gente, para quem não sabe, eu vou só te cortando de novo, Léo. Como esposa do Léo, para quem não sabe, eu sou, né? Não acabei não falando isso. Gente, o Léo lia todos esses artigos. Era um trabalho assim, hercúleo, como se diz, né? É muito trabalho para ler.
na média, né, Lu, foram 16 horas de trabalho por semana por 5 anos não remunerado, né? Então é muito duro. Então, assim, 16 era na média, era 2 dias de trabalho inteiros dedicados para a revista, não remunerados, e ainda tive tudo quanto é problema que alguns aí conhecem aí, né? Mas, enfim, desses 1.000, o que eu fazia? Eu não podia colocar 1.000 em revisão. Impossível. Essa foi a primeira coisa que a revista que eu mudei. Por quê? Porque os meus editores também não são remunerados e os nossos revisores também não são. Então, o que eu propus para o corpo editorial? Eu vou mandar pouco artigo, mas eu só vou mandar artigo que eu acho que tem condição de ser publicado. Exato. Então eu joguei um... Por quê? Por quê? Porque eu tinha 1.000 para selecionar 70. Tem revista que não tem, né, Lu? Tem revista que tem 80 para publicar 70. Então ele vai tentar aproveitar muito. Como o Brazilian Journal é uma revista com uma excelente reputação, eu não tinha desse problema. Então o que eu assumi para mim? Eu rejeito 80, 85% de cara na entrada. Então quem mandava para o Brazilian Journal tomava pau rápido. E isso era em torno de uma semana. Chegava na minha mesa, a cada 10, 8 voltavam rejeitado com uma carta padrão. Eu nem explicava por quê. Entendeu? Nem perdia tempo. Eu só apertava um botão, ele gerava uma carta e falava basicamente, olha, a gente não tem interesse, muito obrigado, procura outro lugar. Para o autor também não perder tempo com Exato. a gente. Eu ia falar isso, porque tem muita gente que fica chateada. Poxa, eu já fui rejeitada, mas eu fico pensando assim, é melhor ser rejeitado ali com uma semana do que a gente fazer todo o processo que é demorado. Daqui a pouco eu vou pedir para falar o tempo que demora isso, para depois ter um não de qualquer forma, porque tinha alguns erros fatais ali que ele ia ser rejeitado. E economiza tempo do autor para mandar isso para outra revista, né? Do que a gente ficar enrolando. Então, eu acho que a rejeição rápida, muitas pessoas acham que isso é negativo. Eu, como autor, eu falo assim, tá bom, eu queria que fosse aceito, mas pelo menos eu tenho a chance de submeter rápido para outra revista. Isso é maravilhoso. As revistas como a BMJ, por exemplo, o editor-chefe não faz esse pré-screening. Eles têm 5 editores que fazem para ele. Só cai na mesa do editor-chefe que os caras já fizeram o primeiro screening e o cara ainda rejeita mais um monte. Então, assim, aí desses... Vamos lá, de 1.150 eu pegava, ali na hora que o cara entra ali, ele... Metade vai ser aceito. Metade vai ser aceito. Então, a taxa de aceite, depois que eu mandava para baixo, era de 50%. Ele melhorava muito. Mandava para o editor também, aí o editor especialista da área, ele podia rejeitar, volta para mim, eu rejeito. Essa parte era rápida. Quando ele mandava para baixo, para verdadeira revisão por pares, aí a gente dava 30 dias para 2 revisores lerem um artigo e mandar um parecer para a gente. Qual que era a vantagem de ter feito esse papel no Brazilian Journal, Lu? É que, como eu mandava pouco artigo e artigo bom, o revisor gostava, porque ele também tinha acesso a uma ciência de boa qualidade e ele aprendia no processo. Então, a gente teve bastante sucesso disso, o tempo de revisão caiu demais e a gente voltava. E aí, assim, aí depois que os revisores fazem os pareceres deles, eu sempre falava com os revisores que eu não precisava saber se eles querem que rejeita, revisa, aceita, eu não quero saber isso. Eu quero saber quais são os comentários do paper. Quem tomava a decisão de rejeição, aceite ou review, era eu. Isso foi uma coisa que eu mudei também, eu fui meio centralizador nisso. Então eu falava, olha, apesar da Lucila ter gostado e do Richard ter gostado, esse negócio vai gastar tanto tempo revisando que eu prefiro dar pau e mandar o parecer para ele, ele arruma e manda para outro lugar. Ou eu rejeitava e falava, cara, é imenso. Faz de novo e manda como nova submissão. Aí é do cara, se ele fazer ou não. E aí, no final, Lu, geralmente eu fazia isso. Eu só usava o revisor uma vez só. Na segunda rodada, quando o cara voltava, era só o editor associado e eu que fazia a revisão. E aí eu é mais rápido bate-volta, Mas aí eu botava o paper com a cara do editor. Foi o que aconteceu na minha época, entendeu? E aí, assim, os autores se sentiam mais acolhidos. Eu mandava um Word formatado pro cara. E fazia de tudo. Falava assim, eu mandava uma carta mais amistosa. Falava assim, ó, Lucila, eu tô quase aceitando o seu paper, eu amei. Basta que você corrija isso aqui para mim, que eu vou aceitar o paper. Volta o mais rápido possível. Você voltava, eu arrumava, apertava o botão, aceitava, acabou o processo.
Qual que é o problema, Lu, de fazer isso? Quando você rejeita muito? É que você assina 850 cartas de rejeição por ano e não é gostoso, Aí vira a pessoa né? mais odiada do Brasil, como você diz. Por alguns anos eu fui, entendeu? Então, assim, mas basicamente o processo é esse. Você me perguntou de prazo? Você já perguntou Não, prazo? mas eu ia até perguntar, eu ia até falar isso, assim, com essa história que o Léo está contando, dá para todo mundo entender por que que demora. Porque uma das perguntas que eu mais recebi foi assim, nossa, meu artigo já está 6 meses em revisão, e até agora não tem uma resposta. E tem autores que não são experientes nesse processo, acham isso um absurdo. Tá, tudo bem, 6 meses é muita coisa, mas ouvindo o Léo falar, né, eu que já conheço o processo, vocês têm que lembrar que assim, ó, gente, o PP chega na mão primeiro da secretária. A secretária não recebe só o seu, a secretária recebe vários. Então ela tem um prazo de, sei lá, de 7 a 14 dias para dar um fim naquilo que é o prazo dela e que já é apertado porque ela tem várias coisas para fazer. Aí depois vai para o editor-chefe. O editor-chefe recebe vários. Ele também tem um prazo para tomar uma decisão. Vai lá, 1, 2 semanas. Aí chega no editor associado, que também tem um prazo de 7 a 14 dias. E aí ele tem que escolher 2 revisores no mínimo. E aí, quando você convida um revisor, o revisor tem um prazo para aceitar ou não o seu convite. E aí, se ele nega no último dia do prazo, você tem que convidar outro revisor. Gente, vocês estão contando 2, 3 semanas para cada um aí? Então, 6 meses se torna pouco. Porque isso é para chegar na mão do revisor. Na hora que o revisor aceita, ele tem, sei lá, tem revista que te dá 1 mês, tem revista que te dá 1 semana, tem revista que te dá 14 dias para revisão. Aí você fica, não é isso tudo. Gente, esse trabalho é gratuito. Então, pense assim, eu vou falar eu como professora, eu tenho meus alunos para orientar, nós temos os cursos que nós gerenciamos aqui, né, na nossa empresa, tenho filho para criar e tenho trabalho voluntário de revista para fazer. 14 dias é pouco, porque tem semana que eu tenho bancas, que eu tenho um monte de coisa para fazer como professora e que tem dia que eu não tenho tempo. E eu não reviso só para uma revista, eu reviso para várias, para agências de fomento. Então, assim, o processo ele é lento porque ele é cuidadoso e várias pessoas passam mão em mão, né, para avaliar o seu trabalho. E ele é voluntário, né, Lu? Porque se ele fosse pago, né, que se fosse a profissão, se perguntar o cargo que eu tenho mais orgulho da minha carreira foi ter sido editor-chefe, mas na verdade ele é um cargo, ele não é um trabalho. Trabalho, eu entendo que ele é remunerado, né? Então, assim, já teve gente me xingando, eu falo, o cargo de editor vai desgastando, porque você fala, tem cara me xingando e eu fiquei de graça nesse troço aqui, né? Trabalhava depois do seu horário de trabalho, né, Léo? Lu, eu perdi as contas de quantas noites eu tentava botar a revista em ordem, entendeu? Despachava tudo, dava 15 minutos, começava a chegar e-mail me xingando. Eu falo, caralho, meu, é muito louco esse negócio, entendeu? Então, assim, é um trabalho voluntário. Nem todas as revistas é voluntário. É importante a pessoa entender isso. Por exemplo, a Physical Therapy, a JOSP, o editor-chefe é remunerado. Eu não tenho vergonha de dizer, quando eu era editora associada da JOSP, eu também tinha, não é um salário, mas eu tinha um valor que eu recebia pelas horas dedicadas àquele trabalho. Na Physical Therapy, Lu, nem sei se você vai lembrar disso. Travou para vocês? Travou aqui para mim. O que tem lá agora é uma viagem dos Estados Unidos para fazer treinamento, entendeu? Mas é trabalho igual um desgraçado, se é viagem econômica. Tá travando aqui, Léo. Só espera um pouquinho. Gente, espera aí que eu vou ver aqui. Peraí. Vai entrar muito seu som. A gente travou. Para quem já destravou aí, a gente está tentando destravar. Não vamos embora, não. Eu sei que travou. O Léo caiu. Vamos ver se ele volta. Igual eu falei no início, gente, a gente está dividindo a internet aqui em casa de uma região que a internet já não é boa. Eu vou ver se o Léo volta, ele pediu solicitação aqui. Se não der certo, ele vem sentar aqui do meu lado. Tá travado ainda, as pessoas estão subindo balãozinho, porque sempre é um pouco atrasado para vocês o conteúdo. Mas para mim já voltou aqui, tá? Eu acho que vai voltar para vocês também. Voltei.
E se estiver dando eco, gente, vocês me falam. Por eu estou no quarto do lado. Vamos ver se vai dar certo. Voltei já. Então, ótimo. Para mim também está funcionando, Léo. Você estava falando sobre o trabalho voluntariado, que é, né? Que na psicoterapia você ganha só uma viagem para fazer uma reunião, que é trabalho puro, né? Obrigada, Então, pessoal, que assim, esperou, que voltou aí. você faz muito pela causa, né? Para melhorar as coisas. Mas, enfim, vale a pena. Eu acho que ajudou a profissão, ajuda as coisas, e por isso que o cargo tem que ser rotatório mesmo. A não ser que o meu desejo no futuro é que essas coisas sejam mais profissionalizadas. Eu também, porque aí a gente consegue realmente, assim, se você aceita ou não o trabalho, e se você aceitar o trabalho, que aí vai ser considerado trabalho, você dedica as horas que você está sendo remunerada para aquilo. Então, eu acho que tem muita coisa a melhorar e eu fico muito triste. Triste assim, né? É um desabafo minha de pesquisadora. É que a gente faz todo esse trabalho voluntário, né? Como pesquisadora, como revisora, e no final tem hora que se eu quero um artigo, eu tenho que pagar tão caro para tê-lo, né? E dá uma certa revoltazinha assim do sistema, mas até hoje é assim, que é o sistema, o que a gente pode fazer? A gente só tem que entendê-lo, né? Ô Lu, só um segundo, só para a gente não perder uma pergunta importante que você fez. Eu acho que é razoável, entre submissão e primeira decisão, razoável 90 dias. Para quem quer saber o número. No meu cargo do Brazilian Journal, a minha média de submissão para primeira decisão com revisão, 56 dias. Rejeição direta, no máximo 7 dias. Então, tinha duas situações. É muito rápido isso. Mas é 56 na média. Tem artigo que passava de 90. Mas eu tinha artigo também que eu voltava muito mais rápido do que 90. Entendeu? O problema é que eu era um editor que não dormia sabendo que tinha artigo para dar despacho. Tem editor Você não dorme com nenhum trabalho parado, professor Leonardo. É verdade. Desculpa aí. Eu já durmo. Foi mal aí. Pronto. Segue o jogo. Pessoal, então agora que a gente entendeu um pouquinho como que é esse processo de submissão de artigo, que eu acho que é importante, porque a maioria das frustrações surgem por não entender como é o processo. Então, eu queria que agora, assim, eu acho que era o tópico principal que eu chamei o Léo para vir bater um papo com a gente. Para a gente bater um papo um pouquinho para ajudar vocês sobre a visão nossa de revisores e editores de revista, sobre quais são as principais razões, então, de rejeição que levam o artigo a ser aceito e que levam o artigo a ser rejeitado. Eu queria saber um pouquinho da opinião do Léo, e aí eu tenho certeza que eu vou intrometê-lo, porque eu tenho várias dúvidas que vocês foram perguntando aqui, eu anotei, mas se der tempo, no finalzinho eu separei um pedacinho para as perguntas que vocês já fizeram, ou que fizeram aqui hoje também. Vamos lá. As minhas primeiras dicas são o seguinte: muitos autores não conhecem a revista que está submetendo. Ele não entende sobre o escopo da revista. Alguém escreveu isso aí. Então, por exemplo, no Brazilian Journal, a gente recebia muitos artigos do pessoal da educação física, com artigos maravilhosos, mas que era sobre treinamento e o desfecho era performance. O meu leitor era um fisioterapeuta, que até pode se interessar disso. Eu vou tentar fechar aqui. O fisioterapeuta, na média, o que ele faz mesmo é pegar um paciente doente, e o desfecho não é performance, o desfecho geralmente são sintomas. Então, essa rejeição é fácil. O escopo, a minha revista não é a casa daquele artigo. Então, algumas vezes eu rejeitei porque eu falava, isso não é da fisioterapia, porque a minha revista que eu editava era uma revista, né, de uma profissão. Tá? Primeira coisa então, era esse. Val, então, gente, então olha esse detalhe, só vou pontuando, Léo. Não leva tanto para o pessoal uma rejeição direta. Não é que a ciência era ruim, é que simplesmente você errou o alvo. Então, talvez a culpa foi sua de ter mandado para aquele alvo. Isso. Quando era de escopo, Lu, eu colocava para o autor, para ele não ficar chateado. Eu falava, olha... Mas não são todos os editores que colocam, né? Eu falei, cara, eu adorei seu artigo, mas é igual... Eu brinco, né, que publicar é igual namorar com alguém.
você é legal, você é interessante, você é bonitinho, mas não é para mim, entendeu? Não casou, não pegou. Então, escopo é isso. Eu acho que não é, a casa não cabe àquela pessoa. Aquela tampa não entra naquela panela. Essa é a primeira coisa, né? Outra coisa que eu acho que os autores erram muito é que os autores acham que porque no passado eu publiquei um artigo com essa cara, agora eu vou publicar de novo. Porque as políticas editoriais mudam. Tá? Então, a revista é a cara do editor-chefe. E quando entra um novo editor-chefe, ele muda a cara da revista. Tá? Então, às vezes, o que a revista publicou um ano atrás, ela não quer mais nesse ano. Então, o tema não é quente mais. Entendeu? O tema não é quente. E aí, dando um link nisso, Léo, o que eu percebo que eu já vi isso acontecer aqui no Brasil, é você publicar um PP. Vou dar um exemplo nosso. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro trial de Mackenzie, a gente nunca tinha feito um trial tão grande assim aqui. A gente fez um estudo de viabilidade e foi publicado no Brazilian Journal. Depois eu vi vários colegas fazendo estudo de viabilidade e tendo rejeições. Aí todo mundo falou assim, é preferência. Eu falei, não, o nosso foi o primeiro. Depois a gente já escutou de outros editores falando assim, eu não quero mais, eu já tenho estudo de viabilidade. Se você quer aprender de viabilidade, leia o que eu tenho. Eu não vou publicar vários de viabilidade. Então, assim, cuidado de vocês lerem algo publicado e falar assim, eu vou fazer igual e vou mandar para aquela revista porque ela aceita. E talvez ela aceitou só aquele, não quer dizer que ela vai continuar aceitando isso pro resto da vida. Ô Lu, isso chama inovação. Quem chega primeiro come quente. Entendeu? Então, assim, existem artigos científicos que ele não é o maior primor da ciência. Mas a pergunta de pesquisa é tão interessante, ou o desenho é tão inovador, ou a análise estatística é tão inovador que ela seduz o editor-chefe a publicar e fala, caraca, olha eu o que quero, o cara fez, eu quero. Aí o cara copia a coisa inovadora, mas quando você copia o inovador, você não é inovador mais. Aí o editor não quer. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente, tá? igual o mundo financeiro e startups, é a mesma coisa. O primeiro que chegou, né, teve mais sorte. Essa é uma ótima explicação, Lu. Por exemplo, ó, a Uber veio, a Cabify veio e quebrou, a 99 veio e quebrou, entendeu? Geralmente, e a Uber está aí até hoje. E a Uber está aí até hoje. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso mesmo, de ser inovador na pesquisa. Né? Então, às vezes, o cara não é um grande talento da ciência, mas o cara tem umas puta ideia legal. Que é um exemplo da nossa área, o Lorimer Mosley. Todo mundo ama o Lorimer Mosley. Eu não acho ele um bom cientista, mas eu acho que ele tem uma inteligência, uma forma de tirar da caixa perguntas incríveis que você publica mesmo a ciência não sendo grandes coisas. Entendeu? Dá um nome de um cara ultra famoso. O que o Lorimer faz como ninguém é trazer ideias para que as outras pessoas refinem com maior qualidade metodológica, porque ele é o criador. E a gente vai usar a criação dele para fazer outras coisas, né? Ele é a inspiração, ele não é o grande cientista, entendeu? Exato. Mas o grande cientista tem os caras criativos e tem uns caras careta, tipo eu, assim, que faz tudo quadradinho, mas que consegue encaixar bem. Tá? Ô Lu, você tem alguma coisa para complementar? Não, a gente está falando das razões. Você falou a primeira razão de inovação, né? Tá bom. E eu acho que uma das coisas que os autores fazem muito mal, mesmo, nem estou falando da parte técnica ainda, é que os autores não sabem vender o quanto o artigo deles é importante ou qual o impacto que eles trazem. E aí eu vou encaixar uma pergunta que eu tinha para mais tarde, já que você falou isso, para a gente já falar aqui agora. Onde a gente vende isso, Léo? Na introdução. Talvez até no resumo, né? Mas você, em 1 ou 2 ou 3 parágrafos, você tem que me convencer que o que você está me vendendo é bom. Isso chama, no marketing, é o pitch de venda. Quando uma startup vai pedir dinheiro, ela tem 5 minutos para vender a empresa dela. E você tem também no seu artigo. Você tem 2 ou 3 parágrafos. Se você não consegue, em 3 parágrafos, me convencer que o seu produto de ciência faz bem para as pessoas, pode ser pelo bem da ciência só, pode ser para o bem da comunidade. Sabe? Assim, o coronavírus é muito importante, tem um monte de gente morrendo. Eu estou propondo uma cura para essa doença. Fala, opa, essa eu quero. Aí, ele passa o primeiro crivo. Desculpa, Léo, eu te cortei. Porque deu um gancho aqui do Felipe e exatamente a pergunta foi essa. É que muitas pessoas não sabem usar uma coveleira.
E aí eu não esqueço disso. Quando eu estava no doutorado, a gente recebeu uma visita na universidade do editor-chefe da BMJ, eu acho, Léo. Eu não lembro que revista que era mais. Foi da E eu Fiona lembro do Blythe. cara falando como ele faz, porque se a Brazilian Journal recebe 1000 artigos, imagina a BMJ, pessoal, que é uma das maiores revistas médicas. E aí eu lembro do cara falando como é que ele faz. Ele pega a covelera, ele vai fazendo assim, aceito, rejeitado, aceito, nessa velocidade. Por quê? É tanta coisa de tantas áreas, porque se na covelera você não conseguiu fazer o speed, né, vender em 1 segundo que você teve para o editor, o impacto daquela ciência, o impacto do seu artigo no mundo, né, no mundo da ciência, no mundo clínico, não importa qual seja, ele não quer o seu artigo, ele só quer coisa de impacto. Então, assim, você que então, tem o resumo, você tem a introdução, que ali você convence editor associado, editores e revisores. Mas para uma revista top, você tem que convencer o editor de cara. E a covelera tem que ser bem escrita. E eu tenho pânico quando eu vejo o povo fazendo covelera assim. Ah, esse é meu artigo intitulado tal, atenciosamente, tchau, não falou mais nada. O título eu já tenho. Para que você está colocando só o título na covelera? Isso. Até o título é importante, né, Lu? Cara, as pessoas precisam entender que é um processo de sedução do editor. Exato. Entendeu? Já que você não está pagando, eu não vou ganhar mais ou menos se eu publicar o artigo da Lucila ou do Felipe ou tal. Você tem que seduzir. Seduzir bem no título, pensar em cada palavra que você põe. O resumo não é copiar pedaço do texto e enfiar no resumo. É escrever um pequeno pitch de vendas que você vai me vender. A introdução tem que ser pequena. Você precisa. E a cover letter é uma oportunidade de escrever alguma coisa que você não escreveu na introdução. Por exemplo, os resultados. Porque você não pode falar de resultado na introdução. Mas você pode falar assim, olha, eu tenho um grande problema, eu fiz um estudo maior, melhor, bem feito, e os meus resultados vão mudar a prática clínica. Ponto. Esse artigo entra em revisão. Gente, é igual currículo. Vocês têm que também saber apresentar. Tudo é igual. É competição. Vocês estão competindo com milhares de artigos que chegaram, né, na mão do revisor, do editor, no mesmo momento que o seu chegou, né? E eu brinco assim, é a mesma coisa quando você pede fomento, você não sabe quem é que está competindo com você naquela semana. Então, você tem que ser o melhor. Você tem que mostrar que você é o melhor. Exatamente, exatamente. Bom, essas duas coisas são muito importantes para mim. Inovação e vender bem o paper, né? Acho que os autores são, na média, muito ruins disso, entendeu? Eles são muito formais, escreve muito, mas não me vende. Ele fala, pá, eu quero, é isso. Por isso que você vai publicar meu paper e não o da professora Lucila. É assim, entendeu? Com um problema, eu não sei que a Lucila está submetendo ao mesmo tempo, entendeu? Então, e o editor começa a comparar de um autor com o outro, tá? E dicas mais técnicas, Léo? É isso. Vamos lá. A terceira, eu vou para a parte técnica agora. É o so what question. É o e daí? Portanto, o meu objetivo foi fazer a confiabilidade da escala de dor. Aí eu falo assim, bom, eu já tenho 9 papers de confiabilidade da escala de dor. Um a mais, você nenhum. Eu analisei pacientes hemiplégicos à direita. Aí, como ninguém fez o esquerdo, eu vou fazer do lado esquerdo. Eu vou falar, tá bom, vai, beleza. Qual que é a diferença de fazer o direito para o esquerdo, sabe? Então, assim, é ter uma boa pergunta de pesquisa. Não é para salvar a humanidade, mas é o so what question. É para que serve essa porra que você fez? E aí, de novo, eu vejo que aquela coisa da pesquisa feita correndo, a pessoa, eu preciso fazer um projeto, eu preciso fazer... tá bom, né? Aí o cara fala, mas para que serve isso? Né? A gente precisa até refletir nisso, né, Lu? A gente precisa de aumentar o volume de pesquisa ou a gente tem que fazer pesquisa que faça diferença na vida das pessoas? Exato, eu acho que o editor precisa disso, tá? Exato. Quarta dica. Muitas pessoas erram o desenho de estudo. Aí é a rejeição direta. Demais. Rejeição direta. O meu objetivo é olhar a eficácia da cloroquina. Desenho de estudo observacional. É pau. Errou. Pau, acabou. Pau, direto. Por quê? Porque o desenho de estudo não responde a pergunta de pesquisa. E se é pau, assim, bom, direto. Tá? Mas vamos assumir que o cara acertou o desenho de estudo. Porque não basta acertar o desenho de estudo. Tem que conduzir o estudo de forma correta.
O que os editores têm que fazer? Ter escalas de qualidade metodológica, por exemplo, como a escala Pedro, por exemplo, para ensaios clínicos, e ele rapidamente lê e vê se o cara cometeu algum erro fatal. Cometeu erro fatal, pau. O que é um erro fatal? Eu levantei na mão. Incorrigível. Desculpa, Exato. pode complementar. E aí, gente, eu só queria cumprimentar o Léo, assim, vocês acham assim, a revista manda preencher Cosme, Prisma, ou finge que vocês tentam esconder algo errado no artigo e vocês esquecem que, primeiro, o revisor pode ser especialista no tópico e, segundo, se não é, nós somos treinados a pegar os checklists e checar a qualidade metodológica. E aí, na hora que você começa a checar, você começa a achar, se você escondeu, fica pior. Então, assim, isso é uma coisa que vocês não é muito difícil passar a perna em revisor, né, Léo? Em aspectos de qualidade metodológica. Principalmente nos editores, né, Lu? Que são Exato. os verdadeiros caras preocupados com a revista. Então, de novo, vou dar um exemplo bobo, né? O cara acertou o desenho de estudo. Então, vamos supor, o cara queria fazer uma análise de um efeito de intervenção, ele escolheu como desenho de estudo o ensaio controlado e aleatorizado, mas ele perdeu 50% de amostra. Na minha mão é pau direto. Aliás, não precisa nem ser 50, 20 para mim eu já dou bomba. Aí o cara fala assim, mas eu tive problema, faltou dinheiro, eu não tenho tal, pobre não dá sorte. Eu falo, eu sinto muito, meu amor. Não é minha culpa. Não é minha culpa. Não é a culpa da revista, gente. Entendeu? Isso pode ter influenciado, sim, os resultados do seu estudo, eu não vou publicar. Entendeu? Pode ser que outro publique? Claro que pode. Claro que mas pode, não na minha revista, eu não quero. Mas não na minha revista, porque eu tenho 1000 para publicar 70. Se eu tivesse 80 para publicar 70, claro que eu aceitaria. É igual o fim de festa. Fim de festa vale tudo, mas no início da festa você está mais seletivo. Então, assim, isso vale para qualquer desenho de estudo. Quando eu montei o corpo editorial no Brazilian Journal, eu tentei pegar experts em desenhos de estudo. Entendeu? Para me ajudar a tomar decisão. Porque tem alguns desenhos que eu tenho mais fragilidade no entendimento do que outros, então eu tinha que procurar um especialista em desenhos de estudo, tá? Essa seria a quarta coisa. Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Porque é de uma aula que eu dou. A quinta coisa, gente, que eu tenho muito problema é redação científica. Exato. Entendeu? A minha revista, ela chama Brazilian Journal e ela é em inglês. E a responsabilidade da redação é do autor, não é do editor. Não. Então, se você fez ela num português, estilo Paulo Coelho, maravilhosamente bem escrito, poético, e na hora que você traduziu, eu, como brasileiro, consigo entender, mas um gringo não entende, porque a forma que você está escrevendo é diferente, eu dou pau. Eu dou pau. Eu falo, cara, e assim, Lu, exemplos, tá? Caras bons. Frases com 70 palavras. Demais. Frases sem verbo, parágrafos verbo. curtos. Parágrafos com 2 linhas, faltando uma fluidez na redação. O tópico vem, desaparece, aparece de novo. Né? Isso não é responsabilidade da revista, isso é responsabilidade do orientador. Métodos com pouca informação, sem detalhes do procedimento. Exatamente. Então, Felipe botou frase cheia de vírgula. Tem diversos. Não colocam as referências corretas, entendeu? Em inglês porco, em inglês de Google. Frase em português. Nossa, inglês de Google. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Inglês de Google, tem hora que vocês não percebem, mas dá para ver até na hora que vocês copiaram, porque tem hora que vem um quadradinho lá, assim, ó, que é nítido que copiou da internet. Eu pensei que o maldito copiou isso na internet, porque esse quadradinho só aparece se copiou da internet. Exato. E aí vai dando raiva no editor e no revisor quando isso acontece, gente. Então, assim, a redação ela faz parte muito que me incomodava demais, tá? Existe análise estatística errada, mas a análise estatística errada ela é passível de correção. Então, às vezes... Tem erros que são corrigíveis, né? Sei lá, o cara, por exemplo, ele faz uma análise de correlação e eu gostaria que ele fizesse uma de regressão. Eu posso dar uma major review no cara e falar, olha, a regressão ela é mais interpretável. Eu quero que você roda. Eu não sei rodar. Problema seu. Não é problema da revista fazer isso, tá? Então, assim, isso é ok. E tem uma que me incomodava demais, e às vezes que eu fui muito rígido. É a interpretação dos próprios dados de forma incorreta. Eu acho que isso acontece demais. Demais.
Vou dar um exemplo bobo. Um ensaio clínico do Anitta para Covid, por exemplo, foi um caso desse. 35 desfechos, 34 negativos. E a pessoa falou que a Anitta funciona. Porque o 35º desfecho secundário foi positivo, que provavelmente foi ao acaso. E aí eu falo, cara, aí o que o editor pode fazer? Se ele gostou do estudo, ele fala, cara, pode abaixar o tom disso aí. Vamos abaixar a moral, o paper é bom, mas a conclusão não pode ser essa. Se o cara quiser sustentar a conclusão, você rejeita. Se ele trocar a conclusão, você mantém, não tem problema. Então tem hora, eu já estou meio falando aqui que tem hora. Agora, seria muito bom se o próprio autor já mandasse uma conclusão mais equilibrada para a revista. Porque você vai perceber que o autor, ele é mais neutro, ele é o verdadeiro cientista. Ele não está preocupado com o resultado do estudo, ele está preocupado em mostrar a verdade. É igual o Felipe escreveu aqui, o apego, né? Tem gente que tem apego e tem gente que, assim, que já tem uma crença, faz um estudo para comprovar a crença, o estudo vai contra a crença e ele conclui o que ele já acreditava. Mas você olha os dados não falam isso. Isso acontece tanto, e aí vocês ficam assim, mas por que meu paper está sendo rejeitado? Porque talvez você está tendo uma leitura enviesada do seu artigo. Você não está tendo a capacidade sozinho de ver que você não está interpretando, não está analisando correto, não está bem escrito. E talvez você ache assim, gente, que mãe que fala que seu filho não é o mais bonito. Isso. É a mesma coisa um artigo. Eu acho os meus filhos os mais bonitos do universo, mesmo não sendo, mas para mim não importa, eles são os mais bonitos. Então, o artigo é a mesma coisa. A gente sempre acha que ele está perfeito e a gente tem dificuldade de aceitar críticas sobre ele. Então, talvez está na hora de pedir ajuda de outras pessoas. Se você já tomou várias rejeições e você ainda está internamente assim, meu Deus, é comigo, é pessoal. Primeiro que não é pessoal, porque a maioria das vezes a gente nem sabe quem é você. Mas está acontecendo isso, pede algumas pessoas para ler e respira e aceita a crítica, porque a crítica serve para melhorar. Exatamente. E alguns desses erros são não intencionais, né, Lu? São porque a crença do cara é muito forte e ele não percebe. Por isso mesmo que existe a revisão por pares. Porque se eu perguntar para assim, nossa, o Pedrinho é tão bonito, o que você acha, Lu? Ela vai concordar comigo. Agora, eu posso perguntar para o Felipe o que ele acha. Felipe, de forma neutra, quanto você acha que meu filho é bonito? Não preocupa comigo, não. Ele fala, ele é bonitinho. Pronto, beleza, essa é a nota correta. Provavelmente a expressão da verdade é essa. Então, assim, Lu, é mais ou menos isso que eu olhava como editor. Obviamente, por exemplo, amostra pequena, erros muito graves, entendeu? Eu vi muitos estudos pequenos, na fisioterapia é muito comum isso. Aí o cara fala, mas o vizinho é pequeno. Eu falo, o fato do seu vizinho ser pequeno não quer dizer que você tem que ser pequeno. Se a gente quer evoluir como ciência, nós temos que crescer as coisas, né? Serem mais ambiciosos. E aí, de novo, né, Léo? Inovação, né? Se não tem nenhum estudo, surge o primeiro pequeno, tá aí o Covid, o primeiro pequeno vai ser publicado. Mas depois de 1 ano e meio de pesquisa de Covid saindo para todo lado, eu não quero um de 30 mais, eu quero um de 2.000, da população inteira, né? Então, assim, não olhe para o vizinho, para o pequeno talvez ele foi inovador e agora você tem que me provar que você fez algo maior, comprobatório, qualquer coisa assim. Perfeito, perfeito. E aí, eu vou aproveitar, assim, surgiu uma pergunta que eu fui anotando aqui, algumas perguntas legais que o pessoal fez aqui. Então, alguém falou assim, aí quando depois da segunda rodada de revisão eu tive uma rejeição? Gente, isso é comum demais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Léo. Gente, enquanto o juiz não apitar o jogo, você pode tomar gol. Eu já tomei uma rejeição. Eu acho que o Richard está aí, primeiro ele passou aqui na live, um beijo para ele. Nós tomamos uma rejeição na PEN após 4 rodadas. E foi culpa minha e do Richard, não foi culpa da Lu. 4 rodadas é mais de 1 ano de trabalho, tá? Eu quase morri no dia que eu tomei essa rejeição. Porque isso nunca tinha acontecido comigo. Porque em 2 eu já tomei, em 4 não. Era minor review já. O cara quase falou assim, olha, cansei de vocês. Eu dei todas as chances. Era meu primeiro paper na PEN. Entendeu? Eu falei, eu nunca mais deixo isso acontecer. Eu terceirizei a minha decisão quanto autor, deixei na mão de um aluno inexperiente, a pessoa fez o que ela podia, a pessoa era maravilhosa. E foi tão foda que depois de 4 rejeições, esse paper foi publicado quase que direto no European Journal of Pain. De tão bom que o paper ficou por causa da PEN. Então, é normal. Por causa Então, assim, eu acho que eu queria pontuar assim, se você recebeu uma rodada de revisão muito grande, é porque o autor falou assim, não tá bom, mas
tá, eu tô acreditando na pergunta aqui, e muitas vezes assim, ele acha que pode ter um erro fatal, ou ele acha assim, talvez é corrigível, deixa eu dar a chance pro autor, vai. E ele te dá a chance. Muitas vezes o que pode acontecer? Na hora que ele te pede para corrigir, porque ele duvidou ou não acreditou no que uma informação ali, ou estava na dúvida, na hora que você corrige, vira um fatal flaw, vira um erro fatal. Então, muitas vezes a rejeição acontece depois de muito tempo, é que na hora que ele vai te fazendo escrever de forma mais precisa, o erro aparece. E aí fala, agora eu não quero mais, porque isso é um erro fatal. Então, isso é uma razão. Ou outra razão é que, mesmo com a correção, você não conseguiu fazer o artigo ficar bom. Eu te dei a chance de me dar um artigo bom e mesmo eu apontando um monte de coisas, ele não ficou bom. E aí ele acaba rejeitando também. Perfeito. É isso mesmo. Muito bem lembrado. E aí eu queria... não veio me perguntar na cabeça agora, fugiu assim. Que na hora que a gente fala assim, que aí não ficou bom... Léo, fugiu. Daqui a pouco vem, não importa. Gente, fugiu de uma coisa que eu queria falar que eu tinha... não interessa. Vamos para a próxima pergunta, assim. Que eu acho que a gente já falou um pouquinho, Léo. Mas o que as pessoas talvez não entendem um pouco é sobre política editorial de uma revista. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Eu vou dar um exemplo nosso, tá, Lu? A nossa revista aqui, o Brazilian Journal, ela era uma revista local. Muitas pessoas achavam que ela continuava sendo local. E as políticas editoriais da revista mudam. É importante que os autores vão lá no About do Journal e tentam ver. Então, por exemplo, se você quiser saber a política editorial do Journal of Physiotherapy, eu sei, eles só publicam revistas clínicas. Então, se você faz uma coisa de biomecânica, ele não vai topar. Entendeu? Revistas, o Journal of Clinical Epidemiology adora papers mais metodológicos. O Brazilian Journal, com o Léo, de editor, o Rafael Zambelli, vão adorar ensaios clínicos e revisões temáticas. Na mão da professora Débora, ela vai gostar mais de área básica. Por quê? Porque assim é o editor. Então, isso pode acontecer para ficar atento quanto às políticas editoriais da revista. Tá bom? Você queria completar, Léo, eu lembrei da pergunta que eu estava falando ali agora, assim, que na hora que a gente estava falando de rejeições após o número de revisões, eu queria que a gente falasse um pouquinho que o que eu percebo que acontece, muitas pessoas não sabem comunicar com o editor e o revisor. As pessoas não sabem fazer carta-resposta, não sabem falar o tom correto de conversar com os revisores e editores. Então, aquela hora veio assim, e eu acho isso tão importante que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Eu ficar assustado com as cartas-respostas de brasileiros. Os brasileiros são agressivos. Eles botam um monte de ponto de interrogação, tipo gritando. Eles discordam do colega. E eu acho que isso é uma falta de experiência e falta de inteligência emocional. Por quê? Porque quem está com o revólver é o revisor e o editor. Então, cuide bem dos editores. E-mails de ódio só pioram as coisas. E tenta pensar que o editor, se ele te deu a revisão, ele está te dando a oportunidade de mudar. O que eu acho que tem que fazer, Lu? Prestem atenção dois caras no Supremo Tribunal Federal discordando. Eles tentam conversar no nível de respeito, apesar de discordar. Então, por exemplo, uma frase que eu sempre falo. A Lucila, por exemplo, manda eu mudar análise estatística. E eu tenho certeza que não pode. Eu chego e falo assim, prezada revisora número 2, eu gostaria cuidadosamente de pedir que você reconsidere a sua decisão. O que eu estou fazendo aqui é por isso, por isso, por isso. O que você está me pedindo é isso, isso e isso. De qualquer forma, revisora número 2, eu rodei a análise do jeito que você queria. Está aqui embaixo na carta-resposta. Caso o editor-chefe queira, eu teria o maior prazer em trocar uma pela outra. A não ser que esteja absolutamente incorreto, que quase nunca é. Entendeu? Porque, então, assim, você tem que ter compaixão e ser inteligente do ponto de vista emocional. Tá? Posso usar uma palavra? E negar um argumento de um revisor com dados, né, Léo? Se você não concorda com o revisor, você não pode escrever, senão eu não vou mudar, eu não concordo. Você tem que ser gentil na fala e também mostrar por quê, com dados, não é com sua opinião. Com dados, por que você não gostaria de mudar, por que você prefere do jeito que está, e conversar com eles sobre a opinião disso, né? Eu sempre falo isso com os nossos alunos, Lu.
o aluno fala assim, eu não vou ceder nesse ponto. Eu falo, se você ceder, Vai. o paper vai mudar? Não. Então por que você não vai ceder? Tipo Exato. assim, Lu, eu quero namorar com você. Aí você fala assim, mas eu não gosto Não do seu tô aqui. cabelo. Aí você fala assim, não, você me deu a chance, mas o seu cabelo... Aí eu vou pensar assim, será que se eu cortar diferente ela e eu quiser mesmo namorar com a Lu, vai mudar a minha vida se eu botar o cabelo? O que eu vou ganhar mais? Cede. Exato. Ceda para o editor e para os autores para poder publicar e você entrar para a história, colocar lá seu paper na rua. Um dos meus papers mais... Você é autor desse paper também. Um dos meus papers de doutorado mais citados que eu tenho na minha carreira é uma revisão sistemática de prognóstico para lombar. E eu não esqueço a cada resposta que eles mandaram fazer um monte de análise, que primeiro eu não sabia e cabe naquilo que você fala. Se você não sabe, se vira, pede ajuda. E o Rob Herbert era autor desse artigo também. Eu lembro que eu corri para ele e falei, Robert, eu não sei fazer. E ele falou, Lu, eu faço para você. E eu lembro que minha cada resposta tinha quase 50 folhas, só de gráficos e análises que ele fez, porque o editor pediu para checar, não sei falar, as assumptions, né? Os pré-requisitos de análise. Daquela análise. E depois disso, o paper foi aprovado numa revista médica super legal. Então, assim, eu lembro que só para fazer essa cada resposta, nós ficamos em reuniões com o Rob mais de 4 meses. Então, o processo é lento. Então, assim, eu vi a Carly falando ali, tem que ter resiliência, pessoal. A gente tem que ter persistência. Trabalho de pesquisador... Se você não tem essa casca dura, eu brinco assim, né? Talvez você não está preparado para trabalhar como pesquisador. E inteligência emocional. Tem casca dura, que você é martelado o dia inteiro, né, Léo? E inteligência emocional. Eu acho que você tem que ser inteligente na hora de saber ceder e saber passar uma coisa com clareza para o cara, do outro lado. Eu estou só olhando o relógio aqui, que eu tinha mais um monte de perguntas, que eu fiz uma caixinha ontem, pedi o pessoal para... deixar algumas perguntas, só que a gente falou tanto que eu tô com medo da live cortar e a gente não consegue salvar. Sim, eu vou deixar salvo isso aqui. Então, só que eu acho que a gente tem 1 minuto ou 2, não sei, antes que corta. Para as pessoas que fizeram as perguntas, eu agradeço. Então, como não deu tempo, eu vou responder depois lá no Stories mesmo. Eu só queria, então, para não cortar, Léo, perguntar se eu tenho algumas palavras finais e te agradecer. Obrigado, Léo, eu que agradeço todo mundo aí. O processo não é simples, ele é demorado, ele é doloroso, mas é uma carreira incrível, vale muito a pena. Então, espero que a gente tenha ajudado as pessoas aí a resolver seus problemas e a gente pode fazer uma segunda depois só de pergunta e resposta da galera quando eles quiserem, sim, tá bom? É isso que eu pensei, sim. Eu acho que tem hora que a gente abre caixinha, tanto você ou eu, ou outras pessoas, e tem hora que chamar numa live, no bate-papo assim, né, que eu acho que ajuda a esclarecer esses pontos de tantas dúvidas que o pessoal tem. Então, eu queria agradecer, né, o convite marmelada que eu fiz. Talvez, igual o Léo falou, a gente volta, assim, porque eu e o Léo aqui em casa, a gente fala sobre isso o dia inteiro e tem hora que a gente tem vontade de compartilhar esses bate-papos que a gente tem aqui em casa. Então, para mim foi muito legal. Eu te agradeço de novo, Léo. Vamos almoçar, que nós dois não almoçamos ainda. Eu tô com fome. Espero que vocês tenham almoçado. Acabou. E espero que a gente tenha ajudado um pouquinho vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo, meu amor. Te beijo daqui a pouco. Tá bom. Vou preparar um almoço para você. Mentira, vou nada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.